Bom, nessa aula nós vamos trabalhar aí com, vou estar explicando para vocês as leis da apometria, né? Então a apometria, ela tem uma série de leis, né? E é a partir desses enunciados dessa lei que a gente consegue aí praticar, a gente consegue atuar na apometria, né? Então a lei básica da apometria, que é a primeira lei, é a lei do desdobramento espiritual, né? Então ela tem um enunciado, né? Eu vou sempre passar o enunciado do Dr. Lacerda, né? Então o enunciado dessa lei é o seguinte: toda vez que dermos um comando a qualquer pessoa pedindo a separação do corpo espiritual, do corpo astral, do seu corpo físico, né? Utilizando pulsos energéticos, que são estalar de dedos, né? Fazendo uma contagem lenta, vai acontecer o desdobramento dessa pessoa, né? Então ele ensina a fazer na apometria esse desdobramento. Então ele fala assim: desdobrar corpos, né? Então o comando é desdobrar corpos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente dá o comando desdobrar corpos e faz uma contagem em voz alta de 1 até 7, né? Com voz firme e cadenciada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Toda vez que a gente faz aí esse pulso, né, nós vamos estar aí propiciando que esses corpos sejam desmembrados. Legal? A segunda lei da apometria é a lei do acoplamento físico. No primeiro, eu mandei desdobrar. Nesse segundo, eu estou pedindo para acoplar, né? Então, toda vez, enunciado do Dr. Lacerda, toda vez que dermos um comando para que se reintegre no corpo físico o espírito de uma pessoa desdobrada, né? Isso será imediatamente realizado. Será feito o completo acoplamento do corpo, do espírito no corpo físico, né? Como é que é esse procedimento? A gente fala acoplar corpos. E aí a gente faz a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Essa contagem mais a emissão dos pulsos, né? Que são esses estalares de dedos, eles criam aí impulsos energéticos para que a reintegração aconteça, né? Se for necessário, às vezes você tem que repetir esse processo, né? Porque se não for completa a reintegração, né, pode acontecer da pessoa depois ter tontura, enjoo, dor de cabeça, né? Então sempre é bom garantir. Então faz 2 vezes, né? Então fala: acoplar corpo físico, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois fala acoplamento total do espírito no físico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí está acontecendo, né? Algumas pessoas perguntam: poxa, mas e aí, e se o espírito não voltar para o corpo? Não existe essa possibilidade, né? Porque como o corpo físico, né? O corpo físico, ele exerce uma atração poderosa e automática sobre o corpo astral. Então é impossível não ter o acoplamento, tá certo? Sempre o espírito vai voltar para o corpo físico. Legal? Vamos aí para a terceira lei da apometria, né? A terceira lei é a lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. O que é isso? A lei das viagens astrais, né? Então, toda vez que a gente dá um comando para um espírito desdobrado, né, do médium, para visitar um local qualquer, né,
o espírito vai obedecer essa ordem e vai até, conservando a consciência, né, vai até o local lá e vai conseguir ter a percepção completa do ambiente. Quando é que funciona essa lei? Quando o médium ele tem a capacidade, né, o médium sensitivo, ele tem a capacidade de ter a vidência, né? Se ele não for um vidente, dificilmente ele vai conseguir chegar lá e ter a percepção do local, né? Como é que é feito isso daí? Dá um comando para o espírito desdobrado visitar um determinado local. Você fala, visitar a rua tal, número tal, da cidade tal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Às vezes você sente que ainda precisa um pouquinho mais, que ainda não teve a resposta que você precisava. Então você faz um pouquinho mais pausado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Até, então, esses pulsos a gente tem que fazer até chegar ao local, né? Então, na hora que chega lá no local, esse médio desdobrado, né, ele vai falar, ó, tô aqui, tô vendo isso, tô vendo aquilo outro, e alguém ali no local vai conhecer esse local que ele foi e vai estar dizendo, ah, não, tem sim, tem, não tem, é o local ou não é local, né? É obrigado ter a informação do local? Não, não é obrigado. Se for algo relevante, será passado. Se não for relevante, simplesmente o espírito lá, o desdobrado, né? Ele vai andar lá e vai ver o local e às vezes até faz um procedimento lá qualquer para estar ajudando. Legal? Então nós vimos aqui as 3 primeiras leis da apometria, né? Que foram aí estabelecidas, né, pelo Dr. Lacerda, né? A primeira é a lei básica da apometria, que é a lei do desdobramento espiritual. A segunda lei é a lei do acoplamento físico. Desdobrou, precisa depois acoplar ao físico. E a terceira lei é a lei das viagens astrais, né, que é a lação à distância pelo espírito desdobrado. Legal? Na próxima aula a gente vê aí mais 3 leis da apometria. Namastê.